Estamos hoje aqui, mais um dia no nosso devocional, para compartilhar a palavra de Deus. Eu estou aqui com o meu discipulado, com as minhas filhas na fé. E hoje é justamente isso que a gente quer compartilhar, à luz da palavra de Deus, que é sobre essa verdade poderosa, sobre a filiação. E nós temos a palavra que é a base da nossa vida, a palavra é a base da nossa prática como igreja. E muitas pessoas nos perguntam, qual que é a visão, qual que é o modelo de igreja que vocês praticam? Acho que nós não podemos falar, temos um modelo Y ou X, o nosso modelo é a palavra. E eu quero abordar nesse momento aqui com as minhas discípulas e também com você, sobre o verdadeiro significado do discipulado. Porque nós somos uma igreja de discípulos, assim como Jesus, ele edificou a igreja, Jesus estabeleceu a igreja, o seu ministério sobre o discipulado. Jesus andou ao lado de 12 homens e ele investiu ali tudo que ele tinha naqueles 12 homens, e por causa deles nós estamos aqui hoje. Mas a palavra da graça, tudo que nós temos ouvido, tem trazido para nós um avanço. Muitas vezes nós temos compreensão de um significado ou de uma verdade espiritual, mas à medida que você vai estudando, aquilo é ampliado. E é sobre isso mesmo que eu quero falar. Porque muitas vezes eu mesmo já ensinei, já escrevi sobre discipulado e sobre ser um discípulo, e falei muitos anos e falo, fulano de tal é minha discípula, foi minha discípula, é minha discípula. Mas no original, a palavra discípulo é aprendiz, é aquele que aprende. Então, discipular significa ensinar. Você vê isso porque no hebraico discípulo é talmid, que vem da palavra limud. E se você for olhar na palavra em Mateus 28, do verso 19 ao 20, o Senhor fala isso na grande comissão. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então, quando Jesus fala fazei discípulos, o que Jesus está dizendo? Vai ensinar. Vai ensinar o que você tem aprendido. Vai ensinar para os outros aquilo que eu tenho te ensinado. Então, a palavra discípulo é justamente aprender. E discípulo significa ser seguidor de um certo mestre. Você vê isso muito na lei, na época ali. Eu acabei de chegar de Israel e foi muito precioso ver tudo isso com os meus olhos. Na sinagoga, você via que eles se reuniam para estudar a lei. Então, discipular era justamente ensinar, ensinar a lei. Ali os talmides, eles escolhiam ali os próximos fariseus, próximos estudantes da lei, criança ainda. Então, eles ensinavam o quê? A lei. Então, você discipular é você ensinar. Ótimo, isso é uma ótima compreensão. Mas vamos trazer isso aqui para as epístolas. Você vê muito interessante que Paulo, ele coloca aqui no livro de Atos, no capítulo 11, verso 25 e 26, quando Barnabé vai lá, encontra Saulo, leva para Antioquia, se reúne ali a igreja para ensinar, a Bíblia fala em Atos 11, 25 e 26, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então ali, os discípulos, que eram aqueles que aprendiam, eles foram chamados de cristãos. E é interessante porque muitas vezes a gente falava assim, não, eu não sou apenas um cristão, eu sou um discípulo. Então a gente invertia. É como se ser cristão fosse menor do que ser um discípulo. Então aqui o texto está dizendo que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. E em outras palavras é como se ele dissesse, aqui eu estou ensinando os estudantes
a serem chamados de cristãos, de saberem que eles são nova criatura, né, que são filhos de Deus. E Paulo, ele discipulou Timóteo, nós sabemos isso. Como que Paulo discipulou Timóteo? Ensinando Timóteo aquilo que ele tinha aprendido. Mas qual que é a grande revelação? A grande revelação é que o discípulo é menor, o filho é maior. Porque depois, ali de Atos, você vê isso nas epístolas, é muito interessante que você não vê mais a palavra discípulo, mas você vê a palavra filho. E Paulo fala isso, ele fala, eu sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós, quem? Não meus discípulos, mas os meus filhos. Amém? Então, é filho, né? Você precisa compreender que o filho é aquele que é nascido de novo, é aquele que tem direito à herança do pai, é aquele que nasce com essa nova natureza. Então, em primeiro lugar, nós somos discípulos de Cristo, mas nós somos muito mais do que isso. Nós somos filhos. Precisamos entender que hoje a nossa revelação ela foi alargada. E eu quero trazer isso para a nossa realidade de discipulado, né? Que os nossos relacionamentos não sejam apenas para ensinar, como discipulados, porque a própria palavra diz que o discipulado é aprender, né? A palavra discípulo é aquele que aprende. É lógico que no relacionamento de discipulado você ensina e você passa, né, os seus conhecimentos, como eu estou dizendo aqui hoje. Mas eu quero dizer para você, o coração de Deus está cheio de filhos. Deus não quer que você seja apenas discípulo. Deus quer que você seja filho. E nos nossos relacionamentos de discipulado, que nós não sejamos apenas discípulas, mas filhas. Existe uma grande diferença. O discipulado, o discípulo é menor, o filho é maior. O discípulo tem direito apenas em aprender. O filho tem uma herança. Então, se você está num relacionamento de discipulado, não esteja ali apenas para aprender. Não esteja apenas ali para pegar uma caneta e um papel para anotar. Mas esteja ali para ser uma herdeira. Porque o filho é maior. Não sei se eu estou conseguindo expressar e explicar. Porque no contexto da palavra, o discípulo era da lei. Porque era assim que eles faziam discípulos, apenas para ensinar. Ensinar uma lei. Ensinar ali regras, costumes. Eu estive ali em Israel e foi muito interessante um dia que nós estávamos ali, não sei quantos já viram, mas ao lado do Muro das Lamentações, que onde os judeus ficam ali clamando porque eles não creem que Jesus veio como Messias, eles ainda estão esperando o Messias, e eles ficam bem assim ali no Muro das Lamentações, né, orando, repetindo, né, esperando o Messias. E foi muito interessante porque ali eles têm, né, a pura lei mesmo, eles têm a lei exatamente na testa, né? Se for ali no meu Instagram, você vai ver algumas postagens que eu fiz. Um dia desses, tinha até um dia que eles comemoravam, né, a maioridade ali, quando o menino faz maioridade, vamos dizer, em termos de responsabilidade, quando ele fazia 13 anos, eles comemoram eles inseridos ali na sociedade como já um rapaz, né, como ali um jovem que vai assumir responsabilidades. Muito interessante esse dia, mas você precisava ver. Eles têm a lei na testa, pregada mesmo. Eles têm ali, né, uma caixinha com a lei impressa, com Deuteronômio escrito, mas eles têm também no punho. Então é algo muito literal. Eles estão ali para ensinar dogmas, ensinar ali a lei escrita. Esse é o discipulado. Mas nós estamos aqui num outro nível de relacionamento. Nós não estamos aqui apenas para gerar discípulos, me entendem, para ensinar, mas nós estamos aqui para gerar filhos. Filhos nascidos de novo, filhos com uma nova natureza, filhos que têm a natureza incorruptível, a semente incorruptível do Pai, filhos que vão se reproduzir, né, em outros filhos.
e que os nossos relacionamentos de discipulado não sejam apenas para ensinar, mas que sejam para gerarmos filhos. Né? Eu faço isso sempre. Né? O meu discipulado, as minhas discípulas, elas são filhas, porque nosso relacionamento ele não se restringe a uma mesa de reuniões, mas está no nosso coração. Né? Nós choramos umas pelas outras, nós oramos, nos alegramos umas com as outras, e o nosso relacionamento é um relacionamento de filho. Amém? Que você não se relacione com a sua pastora, com o seu líder apenas no nível de discipulado para aprender, mas para se relacionar, sabe, com laços de amor, laços de filiação. Lembre-se, o filho é maior que o discípulo. O discípulo apenas aprende. O filho entra debaixo da mesma herança. Isso é muito profundo, né, para a gente simplificar aqui em poucos minutos. Mas que você possa realmente se posicionar nesse relacionamento. Tudo na vida cristã é uma questão de identidade. Amém? Eu sou discipulada pela pastora Márcia, o termo é tão forte que a gente continua falando, né, discipulado. Mas eu sei que eu não estou ali apenas para aprender com ela como discípula, mas estou ali para herdar uma herança como filha. Amém? Que esse seja o nosso relacionamento, que você também possa se relacionar com seus discípulos como mãe espiritual. Né? O aluno é impessoal, o relacionamento de aluno para mestre é distante, mas o relacionamento de filho é aconchegante. Todo filho é discípulo, mas nem todo discípulo é filho. Não é que possamos ser discípulos, mas que possamos ser filhas. Amém? E possamos herdar todas as heranças espirituais que nossos pais espirituais têm para nós, que nosso Pai de amor tem para nós. Que você não seja apenas uma discípula, mas que você seja filha. Em nome de Jesus, essa é a sua verdadeira identidade. Amém? Deus te abençoe.